Bíblia se dedica para tratar da primeira vinda, vamos dizer 89 capítulos. Dentro desses capítulos dos 4 evangelhos, existem citações sobre a segunda vinda de Jesus. Em comparação à segunda vinda de Jesus, existe quantos capítulos? 150. Então, a primeira vinda, 89. A segunda vinda, vamos lá de novo. A primeira vinda, a segunda vinda, o que é mais importante? Por que dá ênfase tanto à segunda vinda? 150 capítulos para tratar sobre esse assunto, fora as citações isoladas de perícope, são versos, que só no Novo Testamento são 318 referências. Fora profecias que são profecias que falam sobre a primeira vinda e sobre a segunda vinda no mesmo texto. Principalmente no Antigo Testamento. Existem profecias no Antigo Testamento que tratam sobre as duas vindas de Jesus. Esse assunto é importante ou não? Sim ou não, gente? Nós precisamos nos aprofundar, sim ou não? Por que eu estou falando isso? Porque só a quarta-feira aqui à noite não será suficiente. Você precisa se esforçar. Eu tenho um conselho para te dar. Leia pelo menos 10 vezes cada verso que fala sobre a vinda de Jesus. Leia pelo menos 10 vezes. Pegue aquele texto, leia uma vez, leia de novo, para que você entenda, porque não é difícil, gente. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é simples. É muito simples. Basta ter fome e sede. E nós vamos aprender sobre o fim dos tempos e vamos ter toda essa clareza acerca da segunda vinda de Jesus. Amém, gente? Feita essa introdução longa, eu passo para a segunda etapa aqui. Eu quero perguntar para vocês o que vocês aprenderam até agora. Quero ouvir de vocês aí. São 5 aulas, 6 aulas. O que está na mente de vocês até agora? Vamos lá. Alguém pode começar? Rodrigo? Então vamos 2 minutos para falar disso que o Rodrigo falou. Quem lembra do que o Rodrigo está falando ali, gente? Deus tem um plano. Você pode levantar a mão e falar, os planos de Deus não falham. Aleluia. Propósito eterno de Deus. Amém, gente? Nós falamos sobre isso, né? Lembra que nós falamos aqui sobre uma frase-chave que praticamente resume todo o propósito de Deus, lembra? Sem pegar no caderno, lembra? Fala, Rodrigo, bem alto. Tem 23 versos na Bíblia Sagrada, 23 versículos na Bíblia Sagrada que falam sobre essa frase. Qual é a frase? E vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lembra disso, gente? Amém? Lembra não? Ah, bom, que o pessoal está sendo, lembra não, pastor? Propósito eterno de Deus, tudo está dentro do propósito eterno de Deus, e a palavra-chave é essa: eu serei o seu povo, e vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Esse é o resumo da Bíblia Sagrada, tudo tem a ver com isso. A consumação tem a ver com isso. A vinda de Jesus tem a ver com isso. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens, e o Senhor descerá. E vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia! Lembra que nós também falamos aqui, o que mais? Sobre eternidade e eternidade. Quem tem mais alguma coisa para falar sobre isso?
Hã? Tá com medo, Haroldo? Sem olhar? Vamos lá, gente, resumindo a Bíblia Sagrada em uma linha de tempo. A Bíblia ela é o livro que fala do propósito eterno de Deus, amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos lá. A Bíblia é o livro que fala do propósito eterno de Deus. É o plano de Deus esse livro, amém? Revelado a nós. E ela conta a história de eternidade a eternidade. E numa linha de tempo, como nós podemos definir isso? Plano, criação, queda, redenção e consumação. Vamos lá de novo, gente? Resumindo, a Bíblia começa falando do relacionamento do homem com Deus, o homem se relacionando com a presença de Deus aonde? No jardim. E ela termina falando de um relacionamento, não só apenas de um casal, mas de Deus e o seu povo. Aonde, gente? Na cidade santa, a nova Jerusalém. De eternidade a eternidade, Deus estabeleceu esse plano, esse propósito eterno de Deus. E aconteça o que acontecer, vai se cumprir, porque Deus não falha. Aleluia. Plano de Deus, criação, houve a queda, depois Deus estabelece a redenção, por último a consumação. Amém, gente? Mais alguma coisa? Vamos lá? O que mais que vocês aprenderam aqui? Hã? Cosmovisão, né? Importante isso. Quem lembra? Quem pode falar alguma coisa da cosmovisão aí? Poxa, pastor, você vai fazer prova justo hoje, cara? Hã? É bom que a gente vai refrescar um pouco a mente. Eu não tenho pressa de terminar o curso, a gente pode ficar aqui até o final do ano, aprendendo. Eu tenho um objetivo. O objetivo não é terminar a matéria. O objetivo é fazer que você entenda ela. Amém, gente? Nós não temos uma meta aqui de uma escola. Tem uma escola, tem que entregar prova. Não. O objetivo aqui é mergulhar. Eu quero que esse ensino mexa com a sua vida. Pastor Rogério, quer falar alguma coisa, pastor? Não, pastor? As diferenças, cada um tem uma cosmovisão, né? Gente, vocês viram lá no grupo do Telegram que eu mandei um vídeo sobre um judeu sendo entrevistado? Quem viu? O Sandro que mandou esse vídeo para mim. Ali apresenta um pouco da cosmovisão judaica, como eles pensam acerca de Jesus, quem é Jesus. É muito importante. Depois entra lá e dá uma olhada nesse vídeo aí que vai ser bom para a sua vida, vai entender mais essa questão de como cada pessoa enxerga, como cada um tem a sua cosmovisão. O que mais, gente? Meninas aí. Aninha, fala aí, Aninha. Hã? Aham. Aham. Bacana ouvir isso, né, gente? O que mais? Vamos lá que eu quero tratar disso aqui. A gente vai tratar disso aqui hoje. Mais alguma coisa? Pode falar, Deise.
históricos. Lembra disso, gente? Lembra disso? Nós somos o que então? Nós somos de Jesus. Lá no Telegram também eu coloquei um vídeo hoje, depois vocês olham lá no Telegram. Eu estou despertando para a gente não ficar resumindo só aqui, a gente precisa crescer, amém? Os próximos encontros nós vamos ter que crescer mais, vamos ter que nos aprofundar mais. Lá no Telegram eu coloquei um vídeo de 8 minutos, que faz um resumo ali de uma forma bem dinâmica sobre essa questão do pré-milenismo histórico lá. É importante você ver depois sobre isso aí. Oi? Tá todo mundo no Telegram, gente? Não? Quem tem Telegram aqui? Você não está lá não, Haroldo? Será, negão? Você está olhando seu Telegram? Imersão. Quem não tem Telegram, abaixa o Telegram e entra no Telegram. Beleza? Vamos caminhar, gente? Vamos agora? Amém? Bora? Vou fazer um resumo aqui a cronologia dos principais eventos escatológicos. Achou? Você está aí, não está? Mas você está no grupo? Vamos lá, gente. Vou tirar aqui para vocês. Aqui é mais ou menos um panorama aqui. Aqui é uma cronologia aqui sobre tudo que vai acontecer no fim dos tempos. Amém? Tudo que vai acontecer. E vamos aí, você vai refrescando a sua mente. Aqui está a primeira vinda de Jesus. Abre a sua Bíblia aí, João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14. Primeira vinda de Jesus. O verbo se fez carne. Quem pode ler para mim? Vocês estão conseguindo ver aqui? Dá para ver mais ou menos? Amém? Acho que só não vai conseguir ver a letra. Primeira vinda de Jesus. Se inicia o quê? Os últimos dias. Amém, gente? A partir da primeira vinda de Jesus se inicia os últimos dias. A primeira vinda de Jesus, o verbo se fez carne, ele veio como um cordeiro, glória a Deus, renunciou sua glória, veio morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele nasceu, e o seu ministério começou com 30 anos de idade. Amém, gente? Foi batizado por João, cadê a imagem? Wellington? Voltou. Jesus foi batizado com 23 anos de idade. Aqui se inicia a profecia de Daniel, capítulo 9, verso 26. Abre a sua Bíblia aí. Daniel 9, 26. Que fala da última semana de Daniel. Daniel 9, 26. Decorridas as 72 semanas, o ungido passará pela morte, e portanto será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. E o fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e a assolação de todo tipo já foram determinadas. Segundo as profecias de Daniel, Daniel recebeu uma revelação de 70 semanas. Quem está aqui, gente? Essas 70 semanas, 69 semanas, resumindo, só para você entender, 69 semanas já se cumpriram aqui, quando Jesus Cristo foi crucificado. Amém, gente? Quando Jesus Cristo foi crucificado, se cumpriu 69 semanas
e faltou uma semana, que são 7 anos da profecia de Daniel. Então, Jesus Cristo, ele morre, ele entrega a sua vida na cruz, amém? Pelos nossos pecados. O que acontece ao terceiro dia? Ressuscitou, glória a Deus, amém, gente? Jesus ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele ficou quantos dias com os seus discípulos? Quantos dias? 40 dias aparecendo para os discípulos, amém, gente? E depois de 40 dias ele está no Monte das Oliveiras lá. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 8 e 9 e 10. Vamos ler só o 9 e o 10. Atos capítulo 1. Oi. Isso. Porque uma semana de 7 semanas já se cumpriram antes. Entendeu? Nós vamos fazer uma aula só sobre Daniel, eu vou explicar. Mas deixa eu ler aqui, para você entender. Só para tirar a sua dúvida, vamos lá. Nós vamos fazer uma aula só sobre as 70 semanas. Voltando para Daniel, segura aí, tá, gente? Daniel capítulo 9, verso 26. Lê o verso 25, ó. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe haverá 7 semanas. Então, o que acontece com Daniel? Daniel está recebendo a revelação sobre desde a sua época até a época de Jesus Cristo, né? Então ele começa a fazer uma contagem, 70 semanas, essas semanas são semanas de anos, dá um resumo de 490 anos. Então, e aí no versículo 25, o Senhor está falando para Daniel, quando o templo for construído, desde o momento da construção do templo, da saída para edificar, vai ser 7 semanas. Então, 7 semanas, amém? Desde a saída da terra, do povo para edificar Jerusalém. Isso aconteceu com Neemias, é toda uma história, gente. Aconteceu com Neemias foi lá, restaurou. Nesse período, deu um período de 7 semanas, que dá um processo de 49 anos, se eu não me engano. Então, até a construção, 7 semanas, 49 anos. Da construção até a chegada do Messias, aí, mais, quantas semanas? 62 semanas, que dá um período de 69 semanas. Resumindo, na profecia de Daniel, falta uma semana de anos. Falta uma semana de ano, que são um período de 7 anos, que é isso aqui, ó, gente. Tá bom? É isso aqui, ó. A gente já vai entrar nele. Que trata dessa última semana que pertence à grande tribulação. Deu para pegar, Deise, ou não? Mas a gente vai tratar sobre Daniel. Eu não sei quando, se nesse ano, mas a gente vai tratar sobre Daniel. Leia aí Atos capítulo 1, verso 9 e 10. Quem pode ler? Aleluia. Continua. Glória a Deus, irmãos. Então, Jesus, ele veio na primeira vinda, com 30 anos de idade, ele começou seu ministério, 33 anos, ele morreu na cruz, na Páscoa, amém, gente? Ressuscitou ao terceiro dia, que é o domingo, ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo para os seus discípulos, com o corpo glorificado. Lembra que Jesus entrou numa sala, 2 discípulos estavam lá, de repente ele levantou a mão para o céu e desapareceu. Lucas 24, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Mas Jesus comeu também. Ele comeu e desapareceu, corpo glorificado. Isso é um mistério. Amém? 40 dias. Estava todo mundo reunido na sala lá, triste. Daqui a pouco Jesus entra, do nada, não tem
parede, não tem nada. Mostra as mãos lá para Tomé. E Tomé fica admirado, chora. E entrega a vida para Jesus ali, se batiza. Corpo glorificado durante 40 dias, desde a ressurreição até esse momento de Atos 1 aqui, Jesus ficou aparecendo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que 500 pessoas viram ele ressurreto. 500 pessoas são testemunhas da ressurreição. Então Jesus sobe aqui, ó. Amém? Subiu aos céus. Glória a Deus, irmãos. Você crê que Jesus subiu aos céus? Amém? Glória a Deus. Então se começa um período que nós chamamos de princípio das dores, desde o momento que Jesus subiu aos céus, Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, começa-se então um período chamado de princípio das dores, era atual. No ano 70 desse período, dessa era de Jesus aí, o calendário nosso é contado quanto, gente? 2020, depois de Cristo. 2020 é aproximadamente. Então, no ano 01, o verbo se fez carne. Aleluia? 30 anos, Jesus começa seu ministério. 33 anos, ele morre e ressuscita. E é elevado às alturas, ele sobe aos céus. Então começa-se aqui o livro de Atos, tá bom, gente? Aqui está o livro de Atos, aqui, ó, bem nesse pedacinho aqui, ó. Começou, 33 para frente ali, ó. Voando 33 em diante, Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, e todo aquele movimento. O livro de Atos, ele durou 30 anos aproximadamente da história da igreja. Jesus em Mateus 24, vamos ler Mateus 24, verso 1 ao 3. Ele faz uma profecia. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estejais vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Uau, profecia, hein? E estando eles no Monte das Oliveiras, seus discípulos, aproximando dele, perguntou em particular, dizendo: dize-nos quando estas coisas acontecerão? Primeira pergunta. E que sinal haverá da sua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo. Então, o capítulo 24, nós já aprendemos isso, trata só sobre esses sinais que Jesus falou que iriam acontecer sobre a primeira profecia que ele disse, que é o quê? A destruição do templo. Lembra? Eles estão no templo reunidos, admirados com o templo. Aí Jesus olha e diz: está vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. E aí eles vão em particular lá no Monte das Oliveiras e perguntam para Jesus: mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? Que coisas? A destruição do templo e os sinais da sua vinda e o fim do mundo. Então Jesus em Mateus 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, ele só trata sobre isso, falando sobre os sinais. E de fato, Jesus sendo o profeta, sendo Deus, a profecia de Jesus se cumpriu. No ano 70, está vendo o templo aqui, gente? No ano 70, isso, documentos históricos, não está na Bíblia. As pessoas perguntam: mas está na Bíblia isso? Não, não está na Bíblia. Mas documentos históricos sobre a igreja, toda a história da igreja, relata que no ano 70, esse templo foi destruído. Ou seja, a profecia se cumpriu. O general Tito entrou, destruiu a cidade, e houve toda uma destruição. Então, aqui está numa linha verde,
para tratar sobre a profecia de Daniel, que não consegui enxergar aqui. Mas aqui Daniel fala que quando esse templo fosse destruído, quando o templo fosse destruído, se iniciaria um período chamado de tempo dos gentios. Está aqui embaixo aqui, ó. Não sei se você consegue ver, ó. Tempo dos gentios. Com a destruição do templo, porque até o momento do templo, o povo judeu está lá. Eles estão adorando, eles estão servindo. Com a destruição do templo, todo esse povo, com a destruição do templo e de Jerusalém, os judeus eles são dispersos agora pelo mundo. Os judeus agora vão se espalhando pelas nações. E desde o ano 70 em diante, Jerusalém foi destruída e ela foi pisada pelos gentios. Então ela passou a ser então dominada por outros povos, não mais pelos judeus. A história diz isso. Então, aqui no ano 70 o templo foi destruído. E as profecias de Jesus sobre os sinais da vinda dele começam a se cumprir desde aqui, desse momento, desde Atos, vai se cumprindo até os nossos dias. Nós estamos nesse período aqui, gente, ó. Amém? E Jesus em Mateus 24 falou que iria acontecer o quê? Terremotos, fome, nação contra nação, guerra, rumores de guerra, pestes. Isso é chamado na Bíblia de princípio das dores, que são sinais que falam da vinda de Jesus, o princípio das dores. Agora eu só queria fazer uma observação aqui, irmãos. Nós estamos aqui nesse meio aqui, tá bom? Em algum lugar desse, mais para cá, ó. Acho que a gente está bem aqui, ó. Oh. Fica claro nas Escrituras, olhando para o que Jesus falou, que nós já aprendemos, que a vinda dele, a sua segunda vinda, ela só acontece depois que todos os sinais se cumprem. Jesus deixa isso muito claro nas profecias. Vamos ler isso? Mateus 24, a parábola da figueira, que é bem conhecida de todos nós. Mateus 24, verso 32, isso aí. A parábola da figueira. Vamos ler? Amém, gente? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, que coisas, irmãos? Tudo que ele tratou desde o versículo 1. Tudo. Amém, gente? Versículo 1 é o quê? Panorama. Destruição do templo. Verso 4, o engano. Verso 5, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Verso 6, guerras, rumores de guerra. Verso 7, nação contra nação, reino contra reino. Aí no verso 8 ele fala, mas isso é o princípio das dores, tratando sobre a mulher grávida. Verso 9, aí as dores aumentam. Tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações. E assim vai. Verso 10, abandono da fé, trair uns aos outros. Verso 12, o amor de muitos se esfriando. Verso 14, o evangelho sendo pregado em todo mundo. Verso 15, a abominação que falou quem? Daniel. Lembra que a gente falou sobre isso? Quem lembra? Que Jesus está dando uma dica aqui para entender sobre essa abominação. O que vocês têm que fazer? Vai em Daniel, que Daniel já falou sobre isso. E o que é essa abominação? É o anticristo. Amém, gente? É quando o anticristo ele vir lá no templo e ele profanar o templo novamente. É disso que Jesus está falando. Quando isso acontecer,
quem lê Daniel entenda. Aí o pessoal que está em Jerusalém fujam para a Judéia. E ele vai falando. E aí o verso 21. Esse é o mais pesado. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, eu acredito que pode ser abreviados esse tempo. Porque a Bíblia diz isso pode acontecer. Por conta dos escolhidos. Eu entendo o seguinte, é como se fosse o Senhor preparado para a guerra, com seus exércitos, e olhando o inimigo prevalecendo contra o seu povo, o povo de Deus. Ao perceber que essa aflição ou essa luta está se intensificando, ele vem e ele interfere. Então ele vem com poder e grande glória para interferir sobre isso e destruir os inimigos do Senhor. Lembrando que Gênesis 3:15 existe uma promessa que ele pisará na cabeça da serpente. Aleluia! Então todas essas coisas, verso 21, grande tribulação. E aí vai continuando Jesus falando em todo o capítulo sobre tudo isso. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra. O exemplo do relâmpago não é a questão da rapidez, mas é a questão de se mostrar. Brilhante como o relâmpago ele virá. Aleluia. Verso 9, logo depois dessas coisas, daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o Filho do Homem, o Filho do Homem e todas as nações da terra, não só Israel, todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aonde? Só em Israel, gente? Dos 4 cantos, de uma a outra extremidade do céu. Aí entra a parábola da figueira. Aprendei, pois, com a figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem que todas essas coisas estão acontecendo, vocês saberão que a minha vinda está próxima. Então aqui é muito claro Jesus declarando aqui nessa parábola. E sabe qual é o problema? É que as pessoas pegam essa parábola e apresentam essa parábola fazendo a seguinte afirmação: essa figueira representa Israel. E se perdem nessa afirmação e esquece que o propósito da parábola é apenas dizer que assim como a figueira, quando ela está chegando o verão, você vê que os seus ramos já começaram a brotar. Então você sabe que a próxima coisa que vai acontecer é o que? Os frutos, ela vai dar fruto. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, você vai saber, nós iremos ter o discernimento das estações. É bem verdade que o verso 34 diz: é verdade, vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passará. Mas quanto ao dia e a hora, de fato ninguém sabe o dia e a hora. Amém, gente? Mas nós sabemos os tempos e as estações. O período nós vamos saber, mas o dia e a hora ninguém sabe. Amém? E é enfático em dizer dia e hora. O dia da volta de Cristo e a hora ninguém sabe. Mas nós saberemos o período que Ele está às portas, porque Ele nos deixou o quê? Os sinais. Ele deixou tudo revelado na palavra. Todas as sinalizações. Se eu chegasse na casa do Francisco, eu vou lá na sua casa e
O sinal que eu vou deixar, que eu vou lá na sua casa, que você vai perceber que eu estou lá na frente da sua casa, eu vou buzinar 5 vezes, Francisco. Quando eu buzinar 5 vezes, você vai saber que eu estou lá na sua casa. Aí eu chego na casa do Francisco e buzino 3 vezes, gente. E sai fora. Ué, o pastor foi embora, não me levou para a igreja, meu. Ô Francisco, eu fui aí, Francisco. Ué, pastor, mas você não falou que seria 5 buzinas? Mas de repente, eu estava atrasado e eu buzinei só 3 vezes. Eu estaria sendo o que, gente? Mentiroso. Incoerente. Se Jesus falou que só depois que todas essas coisas vão acontecer, então eu preciso crer naquilo que Jesus falou. Então Jesus, se de repente Jesus falasse, depois de todas essas coisas aqui, todas essas coisas, esses são sinais. Eu só vou voltar depois de tudo isso. Logo depois de tudo isso eu vou vir. Vocês vão ver o Filho do Homem aparecendo no céu. E se Jesus volta aqui, gente? No meio? O que vocês me dizem? Estará sendo incoerente, para ser mais educado aqui. Então Jesus já deixou bem claro todos os sinais. Então nós estamos aqui. Amém, gente? Nós estamos aqui. 2000 anos de história, era atual. Princípio das dores. Últimos dias. Amém? Agora Jesus deixou claro aí no verso 15, que vai acontecer uma abominação da qual tratou o profeta Daniel. Essa abominação é o príncipe que virá, segundo as profecias de Daniel. Daniel 9, 27. Então esse sinal aqui é muito importante para nós, amém, gente? Amém, gente? Esse sinal aqui é muito importante. Vamos ler o que Paulo fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar aqui na vinda de Jesus, porque esses assuntos aqui, isso aqui vai demorar para a gente tratar sobre isso aqui, senão vou parar bem aqui, tá? Nosso estudo hoje a gente para aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver se é bom de Bíblia, rapidinho, vamos lá. Verso 1 em diante. Parou aí, Jesus está falando aqui, irmãos, acerca da segunda vinda, aqui, Paulo está falando, né? Meus irmãos, acerca da segunda vinda, aqui, onde está a segunda vinda aqui, gente? E da nossa reunião com Ele. Arrebatamento aqui, tá vendo? Amém, gente? O que Paulo está falando? Eu não quero que vocês mudem facilmente o vosso modo de pensar e nem fiqueis o quê? Assustados. Por causa de qualquer espírito, palavra que foram atribuídos indevidamente a vós, como se o dia do Senhor estivesse perto. O que Paulo está falando aqui, irmãos, sobre esse momento aqui, segunda vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, arrebatamento da igreja. Aí o verso 3, continua aí, Terezinha. Oh, glória, aleluia. Segundo a profecia de Paulo, a vinda de Jesus Cristo, um dos sinais da vinda de Jesus, ele não vem antes que o filho da perdição, do qual falou Daniel. Amém, gente? Ele se manifeste. Então,
um dos grandes sinais que falta acontecer é a apostasia, que é o negar a fé, que ela já acontece. Na realidade, irmãos, os sinais eles começam como dores de parto e eles vão se intensificando, assim como a mulher. Por isso que Paulo usa esse exemplo e Jesus também fala desse exemplo sobre dores, o princípio das dores, porque esses sinais, à medida que a volta de Jesus está se aproximando, ele se intensifica. Então, um dos grandes sinais que faltam para Jesus se manifestar, segundo Paulo e segundo as Escrituras aqui, é a manifestação de quem? Do anticristo, o filho da perdição. Vamos ler Daniel 9, 27? Eu estou usando o gráfico aqui para firmar mais seu pensamento. Eu vou ler o 26, para a gente ter um contexto aqui. Deu para entender desde o 25 lá que eu te expliquei? Não. É porque matemática é meio confuso mesmo, né? 69 semanas. Então, é 7 semanas, 49 anos. Depois, 62 semanas até Cristo, dá 69 anos, ele morreu. E ficou uma semana sem se cumprir. E aí entra o verso 27, que é chamado aqui de tempo dos gentios. Daniel fala. A cidade vai ser tomada, destruída, e vai começar o tempo dos gentios. Um intervalo, um hiato. Um período de intervalo de tempo, porque falta uma semana ainda a se cumprir. Essa semana aqui, 7 anos. Olha só, 26. E depois das 72 semanas, o ungido será tirado e já não estará, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade. O povo do príncipe que virá destruirá a cidade. Quem é esse povo do príncipe que virá? O anticristo, o espírito do anticristo, destruiu a cidade. Amém, gente? A cidade foi destruída quando? No ano 70. O templo foi? Está pegando aí? Está pegando? O templo foi destruído. E olha só, continuando. Será inundada até o fim. Haverá guerra. Até o fim haverá guerra, gente. Aqui, até o fim haverá guerra. Até aqui a guerra. Haverá guerra. Assolações estão determinadas. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Então, segundo as profecias de Daniel, segundo a assolação, ele vai fazer um pacto, ele vai se manifestar, Paulo falou, ele vai se apresentar, e ele fará um pacto, uma aliança com muitos, durante quanto? Uma semana. Essa uma semana significa 7 anos. Amém, gente? Tá pegando? Então ele vai se manifestar e vai fazer uma aliança durante uma semana, 7 anos. Continuando a profecia. E na metade da semana aqui, na metade da semana ele fará cessar o quê? O sacrifício e a oferta. Uau! E sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será determinada sobre o assolador. Então, um dos sinais que Jesus fala da vinda dele é a manifestação do anticristo. Ele vai se manifestar, ele vai fazer um pacto, uma aliança. O que está acontecendo no mundo hoje? Só para vocês perceberem que isso não é conto, não é historinha, né? Já existe todo um preparo para esse momento aqui, gente. Já existe todo um preparo. 9 pessoas já estão sendo preparadas para liderar o mundo, para ser um líder mundial. 9 pessoas. Entre essas 9 pessoas, um vai ser escolhido. Já existe essa pessoa aí andando por aí. Pode falar, Rodrigo. Tem muita coisa por trás disso. Isso.
Verdade. O antigo presidente dos Estados Unidos, ele já fez alguns pactos aqui, por quê? Para esse líder se manifestar e para ele criar essa aliança, ele vai trazer algo que nunca aconteceu em toda a história, que é um acordo de paz entre judeus e árabes. Porque onde está o templo aqui? Esse templo foi destruído, ó, no ano 70. Ao longo da história aqui, ó, esse lugar aí foi assumido pelos árabes. E hoje, quando você olha os jornais, existe lá uma mesquita dourada, lá com a cúpula dourada. Quem já viu essa? Então, é lá no pátio do templo. Então, essa mesquita que está lá é uma mesquita árabe, palestina, muçulmana. Então, qual que é o grande X da questão? É que esse cara aqui, ó, esse líder, ele vai conseguir fazer um acordo de paz entre palestinos e Israel, e ele vai conseguir reconstruir esse templo. Ele vai conseguir, não sei de que forma ele vai conseguir isso, porque desde Abraão, quem está assistindo a novela aí? Desde Abraão, Ismael e Isaac não se dá bem, gente. Desde Abraão, entendeu? A história vem desde Abraão. Então ele vai conseguir, ó, fazer um pacto, uma aliança, um acordo de paz, segundo aqui a profecia de Daniel, olha aí, por uma semana, por 7 anos. Amém, gente? Então esses primeiros 3 anos e meio aqui, que são 1260 dias ou 42 semanas, segundo as profecias aí, será a ascensão desse homem. É o momento do auge dele. O mundo vai adorar ele. O mundo vai admirar ele. Ele vai trazer Apocalipse 6, que é o cavaleiro, o primeiro selo sendo aberto, uma falsa paz e segurança. Vamos ler isso em 1 Tessalonicenses 5. Aproveita que você está em Tessalonicenses. Ah, não, você está em Daniel, né? Gente, eu estou tentando ser prático aqui. Estou conseguindo? Está dando para pegar aí? Amém, pastor? André? Tá, nego? Tá pegando, negão? É. Por isso que Daniel é importante, gente. Quem lê Daniel, entenda. Daniel é um livro que eu tenho que ficar aqui uns 3 meses, irmão. É um livro sensacional, cara. Lembra de Daniel, lembra do rei Nabucodonosor fazendo uma imagem? Quem lembra dessa história? E que todo mundo tinha que adorar ele, quem lembra? Quem não adorasse ele, o que ia acontecer? Irmão, então, isso vai acontecer de novo por aqui, ó. Vai acontecer por aqui, isso aí, mais uma vez. Quem ficar... Cadê? Quem vai ler aí? 1 Tessalonicenses 5:1. Pausa. Calma o coração, gente. Amém? Por isso que a gente tem que estar ligado, aprender, porque esse cara vai reinar, a ascensão do anticristo. Paz e segurança, gente. Quando tudo estiver funcionando, uma moeda única, as contas pagas, toda a economia de todos os países bem equilibrada, que é o que todo mundo mais deseja. Sim ou não? É o que todo mundo mais quer. Gente, eu vou falar para vocês, ó, de 2 a 3 anos não vai ter mais dinheiro em espécie, viu? Vai acabar, viu? Então o dinheiro do colchão já dá um jeito de comprar pizza, porque vai ser só moeda eletrônica, só dinheiro digital. Eu fiquei impressionado, eu peguei meu cartão de crédito, eu nem sabia disso. Colocaram lá um negócio no meu cartão de crédito que agora é só aproximar assim. Falei, meu Deus do céu, cara.
Não tinha dinheiro lá. Então, gente, essa falsa paz, que é o cavaleiro branco de Apocalipse 6, só você ler lá Apocalipse 6. Leia Apocalipse 6, que é a abertura do primeiro selo. É o cavalo que vem para vencer, o homem do cavalo branco que vem com arco. Aquele cavalo branco de Apocalipse 6, não é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Tá bom? Outra hora a gente explica isso. Mas ele vem aqui, e é um momento de ascensão, gente. É a aliança. É a construção do templo. É a economia. É a paz, a segurança. Quando chegar na metade da semana, ele vai fazer cessar. É o momento que ele vai manifestar quem ele é mesmo. É só ler Apocalipse 13, a besta que saiu do mar. Não dá para me explicar tudo em 1h30, 2 horas, é muita coisa. Então ele vai quebrar aqui, o pacto. Amém, gente? Ninguém quer falar amém, está com medo? Ele vai quebrar o pacto aqui. Segundo Daniel, ele vai quebrar o pacto aqui, Aí ele vai se manifestar quem ele é realmente. Então, os últimos 3 anos e meio, que é a manifestação do anticristo, que podemos chamar, voltando para Mateus capítulo 24, volta lá, Mateus 24, só para você ter uma ideia aí. Do verso 15 em diante. Do verso 15 em diante, no lugar santo, a abominação assoladora do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, Daniel 9, 27. Ok? Quando ele fazer cessar e ele se manifestar aqui. Então vai começar a acontecer tudo isso aqui, Então os que estiverem na Judéia fujam. Parando aqui, olha aqui para mim. A grande tribulação, ela começa onde? No Brasil? Onde vai começar a grande tribulação? Em Israel, gente. Por isso que Israel é o relógio. É o lugar que a gente tem que olhar. Israel. Tudo vai começar em Israel aqui, É na hora que ele se manifestar aqui, vai sentar no templo, vai se manifestar, vai dizer que ele é o Cristo. Ok? Abominação. Então, vai começar um período de perseguição, que é chamado também de grande tribulação. 3 anos e meio. Então, serão os 3 anos e meio mais difíceis da história. O que ele vai fazer? Ele se manifestando, segundo a profecia de Paulo, ele vai vir contra tudo que se chama Deus. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, está aí, acho que no próprio Tessalonicenses 5, contra a família e contra Israel e contra a igreja. Então vai ser eu coloquei a igreja porque eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tá bom, gente? Tá bom? Então por isso que eu estou colocando a igreja. Então, é o que eu creio que das escrituras dizem. Então, irmãos, vai ser um período de muita perseguição aqui, de muita tribulação, de luta. Então, esse tempo aqui que vai ser um dos períodos mais difíceis da história da igreja. Por isso que eu acredito que a igreja ela é purificada, perseguição aos santos. Vamos ler isso, Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 7, os últimos textos que a gente lê. Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 7. Eu acho que é isso que está ali, viu? Eu tenho um olho só e estou enxergando. Daniel 7, 25.
ele falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos, a lei, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo. Ó, gente, um tempo, tempos e metade de um tempo, que é um período de 3 anos e meio. Ficou claro aí, gente? Está claro ou não está claro? Essa expressão ela é repetida também em Apocalipse várias vezes. Apocalipse também vai falar de 42 meses ou 1.260 dias, que dá a mesma coisa de 3 anos e meio. Ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Oi? É o Messias que estamos precisando. Inclusive, irmãos, é bom você tocar nesse assunto, porque é ele, quem é que, os judeus, no vídeo lá vai falar isso, depois vocês olham, é esse Messias que os judeus estão esperando, esse cara, que eles não acreditam que Jesus é o Messias, que ele veio aqui, então eles estão aguardando até hoje, eles estão aguardando o Messias, e dentro do calendário judaico, segundo as profecias, ele se manifestaria até o ano 6000, e já está lá dentro de um ano 5798, mas pela tradição judaica lá, eles acreditam que esse Messias virá a qualquer momento, esse líder que vai trazer o quê? Essa segurança que vai fazer com que eles venham construir o templo, que eles voltem a reinar sobre o lugar mais sagrado do mundo para eles, e eles voltem a sacrificar ali e adorar a Deus. É isso aí, gente, vocês estão pegando, hein? O vídeo lá é 10 minutos no Telegram. Olha aquele vídeo, irmãos, você vai ver um judeu falando qual é a visão deles. A cosmovisão judaica sobre a vinda de Jesus. Eles estão aguardando. Inclusive, já existe animais que foram preparados para, quando o templo for reconstruído, ter sacrifício. Existe uma espécie de animal específico. Já existe material, ouro, prata, já existe tudo preparado. Só está aguardando esse acordo aqui, ó. Está aguardando assinar o papel. Dizer, pode construir, pode começar. Até os sacerdotes já estão preparados para esse momento aqui, irmãos. Rapaz, onde eu parei? Então, segundo a profecia aqui, eles vão oprimir os santos. Grande tribulação, grande perseguição aos santos. Porque na verdade, pastor, quem vai estar sabendo dessas coisas é só a pessoa que conhece a palavra. Só vocês que estão aqui hoje e milhares de cristãos em todo o mundo que estão aprendendo, não é só nós não. Na realidade, eu acho que nós não vamos correr, irmãos. Eu acho que nós vamos ser como a igreja primitiva, capacitados por um avivamento, e haverá 2 testemunhas nesse período que vão estar do nosso lado, entendeu? Apocalipse 13, 7. Apocalipse 13, 7. Estou terminando, hein? Ixi, terminei já. Também foi-lhe permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse período aqui, irmãos, haverá uma grande perseguição desse líder contra a
a família de Cristo, Israel. Mas eu acredito também que nesse período haverá uma capacitação, um avivamento, porque aconteceu aqui. Lembra que eu preguei domingo aí, falei sobre as duas chuvas? Quem lembra? Da profecia de Joel, a primeira chuva foi derramada em Pentecoste. E as últimas chuvas serão derramadas aqui, ó. Nesse período aqui, ó. As últimas chuvas. Mas só vai ser derramado para a igreja que tiver azeite, preparada, buscando, lavada. Aí sim, irmãos. Por que que eu acredito muito nisso aqui, ó? Por quê, pastor? Poxa vida, pastor, não dá para tirar a gente daqui? Por quê, irmãos? Esse momento aqui vai ser o momento da igreja ser purificada. Para se cumprir aquilo que Efésios 5, 26 falou. Apresentar diante de Deus uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja pura, lavada. E isso só é possível por meio de perseguição. A perseguição nos purifica. Amém? Preparados para esse momento, gente? Terminando esse momento aqui. Pastor, esse momento então é a ira de Deus. Vai acontecer nesse momento juízos de Deus, que são as trombetas. Lembra do que aconteceu com Moisés e o povo de Israel no Egito? Eles estavam em Gósen, eles estavam lá, veio as pragas, mas atingiu o povo de Faraó, o anticristo da época, e todos os que tinham aliança com ele, mas não atingiu o povo de Deus. Eu acredito nisso, porque nós não somos alvos da ira de Deus. Quem crê nisso? Mas a perseguição vai ocorrer, gente. Não tem como fugir dela. Eu estou falando, tá bom? Se vocês quiserem ficar com o outro lado também, não tem problema. Tá bom? Fiquem em paz, nós somos amigos, irmãos. Quanto ao essencial, unidade e as outras coisas, respeito, liberdade, amor. Quando terminar esse momento, então vem Jesus Cristo na sua segunda vinda. Acontece no último dia a ressurreição, a transformação do corpo, o arrebatamento, o encontro nas nuvens. E Jesus vem com poder e grande glória, junto com os seus anjos. Para que ele vem, gente? Para que Jesus vem? Para nos recompensar, dar galardão, para ter transformação do corpo, ressurreição. E aí esses assuntos aqui a gente trata posteriormente. Porque senão é muita coisa, você não vai suportar tudo isso. Amém? Fica de pé, vamos encerrar. Uhul! Aleluia! Jesus é bom, gente, ainda? Amém? Glória a Deus! Vamos orar então. Prepara a sua família, prepara os seus filhos, prepara a igreja. Essa é a voz. Irmãos, eu não acredito que essa capacitação vem para pessoas que não querem. Tem que estar queimando por Jesus, tem que estar... Eu preguei domingo sobre isso, sobre perseverar, sobre permanecer, sobre quem for fiel até o fim. Agora, para crente que está vivendo braço cruzado, crente que não quer compromisso, gente, felizmente o pau vai torar, o negócio vai estreitar. Então, agora só encerrando antes de orar, se Jesus vir aqui, irmão, a gente está no lucro. Quem pode levantar a mão? Amém? Amém, gente?
Se Jesus se manifestar aqui a qualquer momento, que não existe um texto bíblico que fala sobre isso, mas que alguns textos podem ser interpretados dessa forma, porém não é claro, nós estamos no lucro. Aleluia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se vir aqui também. Mas por que não vai acontecer isso? Por que não vai acontecer isso? Porque a transformação do corpo e a ressurreição, segundo Jesus, só acontece quando? No último dia, na última trombeta. Então não tem como. É o que Paulo fala, é o que a palavra de Deus fala, é o que o livro de Apocalipse fala, que Jesus vem, Apocalipse 11, na última trombeta. Então é complicado a gente entender da outra forma. Vamos orar? Só falar um negócio. Eu vou ver o raciocínio a partir de agora. Porque antes, a gente vê comentários, até pastor me falando, esse negócio da pandemia, que é castigo de Deus, então hoje já tem já uma outra mentalidade. Simplesmente um sinal, entende? Como um sinal. É mais um sinal. Não é nada que Deus está castigando, é que vão acontecer essas coisas, né? É. Porque foi teu negócio do carnaval, por isso. Se a gente olhar, a pandemia não mexeu com o temor das pessoas. Poucos, você pode ver como, olha só como Deus é tão amoroso. Ele não quer que ninguém se perca. A pandemia veio aí, deu um alerta para a gente, mas parece que não mexeu muito com as pessoas, estão vivendo do mesmo jeito. Vamos orar e buscar Jesus mais e mais. O objetivo desse estudo tudinho aqui, gente, é incendiar nossa igreja. Incendiar nossas famílias, para que possamos buscar Jesus mais e mais, e se apegar com Ele mais e mais, e clamar por esse dia, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Sua presença. Eu agradeço por esse momento na Tua casa, eu agradeço, Senhor, por termos acesso a esses textos, a essas verdades, Senhor amado, e assim, Senhor, como temos visto na Tua palavra, venha nos encher com o Teu Espírito, nos preparar, venha nos capacitar, que sejamos revestidos de toda a armadura de Deus, Senhor, que sejamos cheios da Tua presença, Pai, e que possamos cooperar também com a Tua obra, Senhor, não ficar de braço cruzado, não, Senhor, querer ter um evangelho de escapismo, mas, Senhor, estar preparado, Pai, preparado para esse grande momento, para esse grande acontecimento, como diz a Tua palavra. Deus, abençoe as nossas vidas e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus, gente, dá? Jesus abençoe.